O livro Os Segredos da Mente Milionária não é um livro prático que vai te ensinar a ficar rico com coisas para se fazer, como é o caso do livro Trabalhe 4 horas por semana. Mas ele é um livro que vai trabalhar seus pensamentos, a sua mente e tudo aquilo que origina o que você faz e é hoje, ou seja, as suas raízes. Se você veio de uma família pobre ou classe média como eu, é provável que você tenha recebido em seu subconsciente mensagens constantes de escassez. Na minha casa, por exemplo, era comum ouvir: dinheiro não dá em árvore, ou é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Essa frase da Bíblia eu não vou desmentir, é claro, até porque quem sou eu para isso, mas vou explicar melhor esse fato no fim do vídeo para que você entenda o contexto em que isso foi falado. O ponto que quero chegar é que este livro vai desconstruir os arquivos mentais que colocaram na sua cabeça ao longo de anos, que faz com que você tenha os mesmos sentimentos, ações e resultados que as pessoas que não têm dinheiro têm. Antes de irmos para as frases, veja esse vídeo e me diga como você sai depois de assisti-lo. Creio que vou arranjar um bom emprego. Você disse emprego? Oh, eu já sei que vamos arranjar complicações e vão ser bem feias. Oh, azar. Oh, vida, presinto que nós seremos os caçados nesta caçada. Hardy, você está bem? Eu estou muito bem, Lipe, apenas com uma dor de cabeça. Oh, dia. Ei. Tome cuidado, Lipe. Oh, desgraça. Oh, dia. Eu sabia. Miséria, não sairemos vivos daqui. Oh, vida, eu sabia disso, eu sabia. Oh, vida miserável, o que estamos fazendo aqui neste deserto cheio de índios selvagens? Oh, vida, oh, azar, vamos cair sobre as montanhas, Lipe. Bobagem, Hardy, não deve ter medo. Veja como é angustiante e tóxico estar perto de pessoas como Hardy. Como somos contaminados pelas coisas que prestamos atenção e acontecem ao nosso redor. O mesmo acontece conosco na área financeira. Somos como esponja na infância e absorvemos o que observamos. Mas vamos às frases. 1. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Eu aprendi com a experiência que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as coisas que vemos. Talvez você não concorde com essa afirmação, mas por que ir contra as leis da natureza que dizem que o que está embaixo do solo gera o que está acima dele? Como seres humanos, não estamos acima da natureza, somos parte dela. Portanto, quando respeitamos suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso interior tanto físico quanto mental, a vida flui suavemente. E se não cuidarmos, viver torna-se difícil. 2. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Sem que percebamos, usamos esta fórmula para criarmos a nossa realidade. Os pensamentos construídos e os sentimentos que extraímos deles, quando combinados, formam o que os gurus do desenvolvimento pessoal chamam de modelo mental. Independente da área da vida, o modelo mental que temos sobre qualquer coisa é formado pela combinação de pensamentos e sentimentos. E estes, por sua vez, são constituídos principalmente pela programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Então tudo que você ouvia, via e as experiências que teve foram armazenados no seu subconsciente e são revividos por meio de seus pensamentos, que consequentemente geram sentimentos. E quanto mais fortes sentimentos, mais potencial para a ação ele irá possuir. Já a ação é a variável desta fórmula que liga o meio interno, seus pensamentos e sentimentos, do meio externo, os seus resultados. Portanto, quanto mais profundo e intenso forem os seus pensamentos e sentimentos, mais fortes serão as suas ações. E, consequentemente, mais resultado você terá. 3. A consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações, para que vivamos das escolhas verdadeiras feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. Certa vez uma mulher foi preparar o jantar para receber seus pais naquela noite. E como de costume, ela cortou as 2 pontas do pernil e colocou a parte do centro na panela. Seu marido, observando aquilo, questionou: "Por que você sempre corta as 2 pontas do pernil?" Ela disse: "Eu não sei, mas minha mãe sempre fez assim." Aquela resposta não matou a curiosidade do marido. Esperou sua sogra chegar, mas sem conseguir se segurar, resolveu perguntar assim que ela chegou: "Minha sogra, minha esposa sempre corta as pontas do pernil e disse que aprendeu contigo essa técnica. Qual o motivo disso?" A sogra respondeu: "Eu aprendi com a minha mãe e sempre deu certo." Dessa vez ele foi obrigado a esperar o jantar acabar para poder ligar para a avó de sua esposa. Quando ela atendeu, de cara ele perguntou: "Minha senhora, sua neta e sua filha sempre cortaram as pontas do pernil na hora do preparo, e disseram que aprenderam contigo. Por que vocês cortam as pontas da carne?" Depois de rir um pouco, a senhora responde: "Eu cortava porque minha panela era pequena."
A moral da história é que às vezes vivemos no piloto automático sem nos questionarmos por que fazemos o que fazemos. Eu sugiro que você faça uma autoanálise, conscientize-se, observe seus pensamentos, as suas crenças, os seus hábitos, suas atitudes e principalmente sua inação. Após observá-los, escolha e alimente somente aqueles que te fortalecem. 4. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar, de acordo com o mercado. O propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e das gerações seguintes. Cada um de nós veio ao mundo com certos talentos naturais e habilidades específicas. E esses dons foram dados a nós por uma razão: usá-los e compartilhá-los. Pesquisas mostram que os indivíduos mais felizes são aqueles que exploram ao máximo esses talentos. E a nossa missão é propagar os talentos e valores com o maior número de pessoas possíveis. Um empresário, ele não é nada mais do que alguém que soluciona problemas. 5. Se você diz que é merecedor, então é. Se diz que não é, então não é. Em qualquer hipótese, você viverá a sua própria história. É simples assim. A frase, dar é melhor do que receber, não faz sentido. É o mesmo que eu perguntar a você o que é melhor. Claro ou escuro, esquerda ou direita, grande ou pequeno. Dar e receber são os dois lados da mesma moeda. Porque para todo recebedor tem que haver um doador, e para todo doador tem que haver um recebedor. Como você poderia dar alguma coisa se do outro lado não existisse alguém para receber? Os dois lados têm que estar em perfeito equilíbrio para que possam cumprir sua função. Além disso, me diga, como é a sensação da doação? Ela não provoca um sentimento maravilhoso e gratificante? Agora, como ficaria o nosso estado de espírito se quiséssemos doar e a outra pessoa não quisesse receber? Eu falo por mim e digo que me sentiria muito mal, até um pouco sem graça. E aposto que você também. Então leve para sua vida o seguinte: aquele que não se dispõe a receber, ele rouba o prazer e a alegria da doação do outro. Portanto, sinta-se merecedor e grato quando receber um elogio, seus lucros ou o que for. Sinta-se merecedor. Lembra da história do camelo e da agulha? Isso me limitou e me impediu por muito tempo, mas eu não queria acreditar que não fomos feitos para sermos abundantes e realizados financeiramente. Por isso eu resolvi pesquisar a fundo sobre essa passagem bíblica, e o que eu descobri é que no livro de Mateus diz o seguinte: disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Lendo apenas essa passagem, pode-se pensar que é impossível que um rico vá para o reino dos céus. Porém, devemos levar em conta o contexto histórico desta passagem. Naquela época, as cidades eram cercadas por muralhas, e haviam portões grandes para passagens de animais e cargas, e portões pequenos para passagem de pessoas. Esses portões pequenos eram chamados de agulhas. As agulhas do texto se referem a estes portões, e não as de costura. E naquela época, realmente era difícil para um camelo passar pelo portão pequeno, já que só as agulhas ficavam abertas durante a noite. Colocando o contexto no que foi dito por Jesus, podemos dizer que é possível sim um rico entrar no reino dos céus, mas é algo mais difícil de se fazer, já que uma pessoa assim está mais exposta ao materialismo. Depois de ler este livro, eu posso afirmar que tem muito mais coisa lá para você, e com certeza haverão outras frases que o impactarão. Talvez seja o livro mais importante que você terá lido. Sei que é um pouco ousado falar isso, mas acredito que ele é o elo de ligação entre a sua vontade de ser bem-sucedido financeiramente e efetivamente ser. Ele não possui conceitos certos ou errados, possui conceitos que funcionam, que atacam a raiz do seu problema e te fazem prosperar. O dinheiro, ele é uma energia que flui para aqueles que o atraem. Então saiba o que é preciso para atraí-lo. Leia este livro e eu deixarei o link para que você possa adquiri-lo na descrição aqui embaixo. Se inscreva nesse canal, preencha sua vida com conteúdos que te fortalecem, divulgue esse vídeo compartilhando no WhatsApp e ative as notificações. Isso é só o começo.